Tá, então, gente, boa noite todo mundo. Axé, todo mundo aqui participando dessa vivência, de mais uma vivência. Bom, nós somos o coletivo Vivência Iabás, nós somos um coletivo de cultura de matriz africana, numa abordagem cultural, trazemos o orixá nessa abordagem cultural, não dentro de um contexto religioso. Para o pessoal do YouTube que está vendo a gente pela primeira vez, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa vivência. É importante a gente colocar para todo mundo que o objetivo do nosso trabalho é trabalhar a mitologia africana. Então, através do recorte da mitologia africana, nós trazemos os orixás. E os orixás, eles nos aparecem dentro desses mitos, através desses mitos, preservando toda a potência que o mito, no geral, traz. Ou seja, exemplificando situações, nos colocando saídas, nos apresentando narrativas lúdicas de alegria, de conquistas, enfim. É importante todo mundo que está aqui vendo a gente saber disso. Nós temos a nossa vivência aqui toda segunda-feira no Espaço Serê, onde a gente dança, a gente canta e a gente toca para orixá. Com a pandemia e o isolamento social, nós nos vimos numa necessidade de nos ressignificarmos, e aí nós criamos o projeto Iabás Connect. Esse projeto, ele visa, toda segunda-feira, mantermos os nossos encontros e, nessa abordagem, produzirmos conteúdos em relação a orixás. Nós já passamos por vários processos, por várias vivências, tivemos convidados incríveis falando a respeito de racismo estrutural, apropriação cultural. E aí nós resolvemos compartilhar esse conteúdo e nós criamos o nosso canal Coletivo Vivência Iabás. Então eu peço a todos vocês que estão aqui, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, curta o nosso canal e compartilhe. Nós temos também o nosso Instagram, Vivência Iabás, que é incrível, e nós estamos aqui para compartilhar esse fundamento com vocês e a nossa vivência e o que nós fazemos, e principalmente o nosso amor a essa cultura milenária, a essa tradição. Encontros, nós trouxemos a questão da oralidade, com o contador de história Sérgio Belo, que hoje, inclusive, está aqui presente, e que na semana que vem, no dia 20, estará conosco para fazer a segunda etapa da vivência que foi na semana passada. Então, estão todos convidados e venham preparados para contar e ouvir histórias. Né, Sérgio? Bom, hoje nós preparamos... Depois você fala, então, do espetáculo, né, Bruna? Né? Tá, eu vou começar aqui. Bom, hoje nós preparamos uma vivência onde a gente vai trazer para vocês a figura do griot. Né? O que é esse griot? O que ele representa na tradição de cultura de matriz africana. Nós vamos falar a respeito do baobá, que é a árvore da vida, incrível, lindo. E nós vamos falar do orixá Iroko. Então vai ser uma vivência muito lúdica e eu gostaria, assim, de solicitar, assim, né, de pedir que vocês realmente se sentem de uma forma confortável, estejam abertos, de coração aberto. Vai ser uma imagem onde eu queria trabalhar com vocês algumas imagens, então, para promover um pouco da apreciação, de sentar e olhar. E eu queria começar falando a respeito de griot, contando... Vou ler, tá, Sérgio? Eu vou ler. Não, gente, eu tenho que dizer, né? Porque falar a respeito de griot, a respeito de histórias com o Sérgio aqui é algo assim... É que ainda bem que a gente já se conhece há muito tempo, não é intimidador, porque senão eu ia falar, não vou falar mais. Eu vou falar né, o conteúdo com o mestre aqui. Então, assim, eu pensei, né, quando eu comecei a organizar e a planejar a vivência de hoje e a estudar, eu vi algumas coisas, algumas definições de griot que eu vou trazer para vocês. Mas eu achei uma coisa muito interessante, que é a história das histórias.
Ou seja, no registro africano, ou nesse registro que eu vi, a primeira história. Como surgiu a primeira história? E eu vou ler aqui para vocês. Vamos ver o que vocês acham. A história das histórias. Há muito tempo atrás, as pessoas não tinham nenhuma história. À noite, as crianças sentavam-se em torno das fogueiras, chegavam para os velhos e pediam: conta uma história, mas eles não podiam contar. As histórias, diziam, pertencem todas a Niamey, o Deus do céu, e ele as guarda no seu baú ao lado do seu trono dourado. Um dia, Anansê, o tecelão da aldeia, decidiu que iria subir até o céu para negociar as histórias. Então, ele levantou cedo e teceu uma tela imensa de prata, que se estendia até o céu e por ela subiu. Peraí, gente. Ao chegar ao céu, Anansê falou a Niamey, que desejava comprar suas histórias. Ao ouvir aquilo, Niamey riu muito de Anansê, falando em seguida: o preço das minhas histórias é que você me traga o cebô, o leopardo de dentes terríveis, Mamborô, os marimbondos que picam com fogo e Moatia, a fada que nenhum homem viu. Niamey imaginava desta forma, faria Anansê desistir da ideia. Mas Anansê apenas respondeu: pagarei seu preço com prazer. Ainda lhe trago Yaniciá, minha velha mãe, a sexta filha da minha avó. Peraí, gente, que eu tô... Sumiu aqui. Outra vez, o Deus do céu riu muito e respondeu: ora, Anansê, como pode um velho fraco como você, tão pequeno, pagar meu preço? Desta vez, Anansê não respondeu. Virou-se e desceu pela sua teia de prata que ia do chão até o céu. Foi pegar as coisas de Niamey que Niamey exigia. Correndo por toda a selva, finalmente encontrou o cebó, o leopardo de dentes terríveis, que falou assim quando percebeu sua chegada. Ah, Anansê, você chegou na hora certa para ser meu almoço. O que tiver de ser será, disse Anansê, que continuando ainda disse: mas primeiro vamos brincar de jogo de amarrar? O cebô, que adorava jogos e brincadeiras, logo se interessou. Mas como é que se joga esse jogo? Com cipós. Eu amarro você pelo pé com cipó, depois desamarro. Aí é a sua vez de me amarrar. Ganha aquele que amarrar e desamarrar mais depressa, disse Anansê, respondendo à pergunta do leopardo. Muito bem, rosnou o leopardo, já planejando devorar o Homem-Aranha assim que o amarrasse. Anansê, então, rapidamente amarrou o cebô pelo pé. E quando o leopardo estava bem preso, pendurou-o amarrado numa árvore, dizendo: agora, cebó, você está pronto para encontrar Niamey. Anansê cortou uma folha de bananeira, enchendo uma cabaça com água e atravessou a mata até a casa de Mamborô. Ao chegar, colocou a folha de bananeira sobre a sua cabeça, derramando um pouco de água sobre si e o resto sobre a casa de Mamborô, dizendo: está chovendo, 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 vocês não gostariam de entrar na minha cabaça para que a chuva não estragasse suas asas? Muito obrigado, zumbiram os marimbondos entrando dentro da cabaça do Homem-Aranha, que a tapou rapidamente. Após prender Mamborô na cabaça, ele a pendurou na mesma árvore que prendera o cebô, bem ao lado do leopardo, dizendo: agora, Mamborô, você está pronto para encontrar Niamey. Depois, foi esculpir uma boneca de madeira, cobrindo-a de cola da cabeça aos pés. Foi e a colocou aos pés de um flamboyant, onde as fadas costumam dançar. À sua frente, colocou uma tigela de inhame assado, amarrado um cipó em sua cabeça, e foi se esconder em um arbusto próximo, onde, esperando, segurava a outra extremidade do cipó. Passado alguns minutos, chegou Moatia, a fada que nenhum homem viu, o último item pedido por Niamey. Ela veio dançando de uma forma que só as fadas africanas sabem dançar, indo até os pés do flamboyant.
Ela avistou a boneca e a tigela de inhame disse: Bebê de borracha, estou com muita fome. Poderia me dar um pouco do seu inhame? Puxou o cipó de forma que parecesse que a boneca sinalizava um sim com a cabeça, com o sinal de aprovação. Motia comeu todo o inhame, agradecendo após o banquete. Bebê de borracha, muito obrigada, mas a boneca não respondeu. A ausência da resposta deixou Motia brava, que em tom de ameaça falou: Bebê de borracha, se você não me responder, eu vou te bater. E como a boneca ainda continuou parada, já que Ansê não puxara o cipó, Moatia deu-lhe um tapa na boneca, ficando com a sua mão presa na bochecha cheia de cola, o que só serviu para aumentar a irritação da fada, que novamente ameaçou: Bebê de borracha, se você continuar a não me responder, eu vou lhe dar outro tapa. Como a Nancê continuava sem mexer o cipó, a boneca continuou parada. Moatia deu-lhe outro tapa, ficando agora com as duas mãos presas. Mas irritada ainda, a fada tentou se livrar com os pés, que também ficaram presos. A Nancê então saiu de trás do arbusto, carregou a fada até a árvore onde se encontrava presos o Cebó e Mamborô, e disse: Moatia, você está pronta para encontrar Niamê. Após deixar o Cebô, Mamborô e Moatia, a Nancia foi até a casa de Ianancia, sua mãe, sexta filha de sua avó. Ao chegar, olhou para sua mãe e disse: Ianancia, venha comigo, irei te dar a Niamê em troca de suas histórias. A Nancê começou a tecer uma imensa teia de prata em volta do leopardo, dos marimbondos e de Moatia. Depois outra teia, que ia do chão até o céu. Quando terminou, subiu por ela carregando seus tesouros. Caminhou até os pés do trono de Niamê e o saudou. Niamê, aqui está o preço que você pediu para suas histórias. O Cebô, o Leonardo de dentes terríveis, Mamborô, os marimbondos que picam como fogo, e Moatia, a fada que nenhum homem viu. E como prometido, ainda lhe trouxe Yaniciá, minha velha mãe, sexta filha de minha avó. Niamê ficou maravilhado, quase não acreditando no que via. Chamou todos de sua corte, dizendo: O pequeno Nancê trouxe o preço que peço por minhas histórias. De hoje em diante, para sempre, elas passam a pertencer a Nancê e serão chamadas de histórias do Homem-Aranha. Cantem em seu louvor. A Nancê ficou maravilhado. Desceu por sua teia de prata, carregando o baú das histórias de Niamê. Histórias que ele conquistara e passara a ser suas. Chegando em sua aldeia, o Homem-Aranha abriu seu baú. E desta forma, as histórias se espalharam pelos 4 cantos do mundo. Ai, que lindo! Eu buscando, né, o conteúdo sobre griots, lindo, né? Lindo. Eu buscando os conteúdos de griots, eu pensei, tá, mas os griots contam histórias. São tidos como contadores de histórias. Que histórias? Onde é que começaram as histórias, né? E aí eu achei uma dessas versões, que deve ser uma das histórias sobre o nascimento das histórias. Quando a gente fala em griots, a gente fala em guardiões, né? Guardiões do quê? Eles são os guardiões da tradição da cultura de matriz africana ou da tradição dos lugares aonde eles são contemplados, né? São contadores de histórias, são mensageiros que possuem o conhecimento, né, dessas tradições milenares. Na África Antiga, uma coisa que eu achei bem interessante, eles eram responsáveis também por firmar vários elos, por exemplo, transações comerciais, também tinham a função de ensinar os jovens, né, os ensinamentos culturais da época e daquele povo. E ainda hoje em dia, né, a prova viva da tradição oral entre esses povos africanos. O interessante é que os griots, além da palavra e da oralidade, eles utilizavam também instrumentos musicais. Eram instrumentos musicais parecidos com o que a gente entende como agogô, e um chamado, deixa eu ver aqui, eu acho. Aqui, ó, acotim, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá? Acotim, que é semelhante ao banjo, né? E essa forma de contar histórias, também cantando e também tocando,
era diluída assim e espalhada em toda a África, né? Se a gente for pensar, nós das Iabás, nós cantamos, batemos e tocamos, né? E para os orixás. Então a gente também traz um pouco dessa ancestralidade, né? Tem uma diferença que eu acho dos griots em relação à nossa cultura ocidental, que eu acho que vale a pena a gente falar, né? A nossa cultura ocidental, ela prioriza o registro escrito, né? Como portador, assim, da transmissão da fala, né? Peraí, gente. A Camila. Oi, Camila. Seja bem-vinda. Então, né? A cultura ocidental, ela prioriza muito o registro escrito e, com o passar do tempo, o registro acadêmico, né? A cultura em sociedades africanas, eles priorizam muito a transmissão oral, a fala. E a palavra tem um aspecto muito importante, porque a palavra é sagrada, né? Uma das coisas muito interessantes, assim, que a gente pode pensar é que a filosofia africana, ela traz uma necessidade, a necessidade que a gente tem, que os africanos, né, aprenderam e que a gente pode aprender com eles, que é a necessidade da gente refletir profundamente antes de pronunciar alguma coisa. Eles acreditam, né, e os griots eram portadores disso, que essa palavra, ela pode carregar um poder de cura ou de destruição. Né? Eu achei muito interessante isso. Se eu estiver falando alguma besteira, o Sérgio, por favor, me corrige. Oi. Eu achei um vídeo muito interessante, que é dos griots tocando esses instrumentos que eu falei. Pode falar, Sérgio. De entrar. Bom, isso tudo que você falou dos griots é verdade. Mas não é que eles não priorizam a escrita. Meu amor, beijo. Eles não conheciam a escrita. Eminentemente orais. Então, o griot era o repositário, digamos, aquele, o porta-voz de toda a cultura laica da sociedade. O sacerdote, enfim, ocupado com a religião. Mas o griot também tinha que conhecer isso. Agora, como que uma sociedade oral preserva sua história, suas origens, seus feitos históricos, seus heróis, suas linhagens familiares, narrando? Eu queria ler um textinho bem curtinho para vocês. Sou griot. Meu nome é Djeli Mamadou Kouyaté, filho de Bintou Kouyaté e Djeli Kedian Kouyaté, mestre na arte de falar. Se memoriais, os Kouyatés estão a serviço dos príncipes Keita do Mandi. Somos os sacos de palavra. Somos repositório que conserva segredos multisseculares. A arte da palavra não apresenta nenhum segredo para nós. Sem nós, os nomes dos reis cairiam no esquecimento. Nós somos a memória dos homens. Pela palavra, damos vida aos fatos e às façanhas dos reis perante as novas gerações. Eu conheci alguém da família Kouyaté. Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu vou deixar, Sérgio, essas imagens aqui para o pessoal ir te ouvindo e vendo as imagens. No Boca do Céu, em São Paulo, eu conheci um sujeito chamado Hassané Kouyaté, filho de Sotegui Kouyaté. Sotegui Kouyaté era griot e fazia parte da trupe do teatro do Instituto Agora, mas andou pelo Brasil. Quando eu conheci Hassané Kouyaté,
o pai dele havia recém-morrido. Ele vivia na França, casado com uma mulher europeia, e estava retornando ao país dele para seguir o pai. E para ele, como alguém se torna griot? Ele disse, a pessoa nasce numa família griot. Desde o nascimento, ele vai tendo iniciações. Eu estudei, ele disse para mim, numa escola católica, não para me tornar cristão, mas para saber que a minha cultura iria se relacionar. Depois eu fui numa escola muçulmana, não para me tornar muçulmano, mas para conhecer o universo muçulmano com o qual minha cultura iria se relacionar. Ele foi para a França estudar economia, para entender o mundo capitalista com o qual a cultura dele se relacionava. Ele disse para mim ainda, a pessoa não pode escolher ser griot. Ele tem que nascer numa família griot e há uma preparação ao longo de toda a sua existência para ele exercer esse papel de memória viva e de repositório da cultura como um todo. Então, eles têm a necessidade de conhecer as artes, os instrumentos, as danças, toda a parte, digamos assim, cultural da sociedade. E a forma como eles transmitem essa memória é dançando, tocando e, principalmente, usando todo esse digamos assim, esses recursos, narrando. Por isso eles são grandes contadores de história. Esse instrumento aí, que com essa cabaça enorme, ele chamava de dulcingune. É um instrumento de cordas que se toca com os polegares. E tem algo parentesco com o nosso berimbau. Mas são 5 cordas. O Sotegui Koyate me disse que uma pessoa pode escolher não realizar o griot, não exercer a função de griot na sociedade em que ele foi criado. Mas ninguém que não nasceu numa família griot pode se tornar griot, porque esse é um aprendizado, ou como ele me disse, uma série de iniciações que perpassam uma vida inteira. Tem uma história muito interessante com o Hassané Kouyate. Ele era um tremendo ator. E ele ainda falava, eu não falo bem inglês, mas ele ainda falava pior inglês do que eu. Quer dizer, a língua ocidental que o país dele conhece, por conta da colonização, é o francês. Nada de francês. Entendo alguma coisa, muito pouco. Mas a gente passou o do céu inteiro se comunicando por um francês e um inglês muito mal falado por ambos. No último dia, o pessoal saiu para acompanhar a virada cultural em São Paulo e ficou um pequeno grupo no hotel, no restaurante. E estava do meu lado a Gilca Girardello e esse Boca do Céu também, aqui de Florianópolis, o Hassané e outras pessoas. E quando veio a janta, cada um disse bom apetite numa língua e o Hassané falou guten appetit. Olhei para ele e disse, e alemão? Eu sei falar, eu morei na Alemanha. Nunca caiu na gargalhada, porque ela acompanhou a nossa dificuldade, ela foi nossa intérprete muitas vezes, e ela percebeu que no último dia do encontro nós tínhamos uma língua conhecida pelos dois, o alemão. E a mulher do pai dele, na França, na verdade era alemã. Aprendeu alemão.
Então, a gente, no último dia, pôde botar um pouco dos assuntos e as dúvidas em dia. Ele também me deu um presente. Ele se apresentou no Boca do Céu com aquela túnica africana que tem até o joelho, com a calça do mesmo tecido e um barrete, uma espécie de uma boina, do mesmo tecido da calça e da túnica. Linda, bordada, listras azuis e brancas e bordado. E eu disse, que roupa mais linda é essa que você usou? No dia seguinte, nós entramos no mesmo hotel, né? Nós estávamos lá no elevador, e ele me chamou. Ele ficava no segundo andar, eu ia até o quinto, eu desci com ele, ele abriu a porta do quarto dele e a roupa toda estava dobradinha em cima da cama. Ele pegou e me deu de presente. Eu fiquei sem palavras. Quando eu cheguei no quarto do hotel, que eu peguei aquilo, bom, ele era enorme, né? Aqueles negão tipo armário. Eu disse, bom, cabe uns 3 Sérgio aí dentro. Aí eu me lembrei do Tony Edson, professor de teatro da UDESC, que agora dá aula na Universidade de Maceió, na Federal. E o Tony conta histórias afro, histórias de matriz africana. E eu vi o Tony Edson dentro daquela roupa. No outro dia, então, eu encontrei, a gente já falava, já tinha uma língua em comum no último dia, né? E eu falei para ele que eu ia, que ele me desculpasse, que eu ia dar aquela roupa para alguém que mereceria mais do que eu, um brasileiro afrodescendente que contava histórias de matriz africana. Ele não me deixou terminar, ele fez eu parar e disse para mim, quando alguém dá um presente para uma pessoa, é porque sabe que essa pessoa vai fazer um bom uso do presente, seja o uso que for. Eu nunca pensei em te ver contando histórias com essa roupa. Eu sabia que você ia dar um uso para essa roupa pela forma como você me falou dessa roupa. E ali, naquela hora, eu percebi que você merecia esse presente e que você daria um bom uso para ela. E pensando de diferença, quando a gente dá um presente para alguém e a pessoa não usa aquele presente, fica aquela cobrança. Você não gostou do que eu te dei? Sim. E ali eu senti na prática um pouco da sabedoria do griot. Então, resumindo, o griot é o repositório de toda a cultura laica do seu povo, toda a história, todas as tradições, as artes, e isso se expressa principalmente através da narrativa. E esse é o sustento do griot. Eles realizam isso como um ofício jurídico, para se apresentarem, para contarem. E quando alguma pessoa importante faz uma festa, uma comemoração de aniversário, de casamento, alguma coisa significativa, tem que ter um pago para estar presente e contar sobre a tradição daquela família, dos seus antepassados, da história, do significado, de como aquelas duas pessoas chegaram até aquele momento, porque eles são o resultado de seus ancestrais. Quando alguém é empossado numa posição de destaque, é a figura fundamental desse momento. Ele vai dar a dimensão daquilo, daquele cargo, e ele vai dar a dimensão daquela pessoa até ter chegado naquele cargo, falando da sua ancestralidade e das tradições daquela cultura. E por que isso? Assim como os iorubás tinham os odus,
e que eram transmissão oral, até que alguém modernamente escreveu, e nos Yorubás era muito personificado esses odus pelos babalorixás, né? Nessas outras sociedades, onde essas histórias não tinham um papel religioso tão importante, elas também não poderiam ser esquecidas. A história do povo não poderia ser esquecida. As tradições, de alguma forma, tinham que ser guardadas. O conhecimento, a cultura, a arte, as danças, o canto, a música, tinha que ser guardado. Eles eram, então, guardados pelos griots. E como é uma complexidade imensa guardar toda a tradição cultural de um povo, isso era uma educação, e é até hoje, as sociedades fizeram isso. O Sotegui, o Hassané Kouyaté, estava voltando com a sua mulher europeia, com seus filhos europeus, para a África, que ele se sentia responsável por essa memória, por essa, digamos, por essa riqueza cultural. Isso era atribuição de um grupo específico. E não poderia ser, quero ser griot. Eu não conseguiria, a partir do momento que eu posso fazer essa escolha, ser conter em mim toda essa tradição. Isso é um aprendizado de uma vida inteira. Então, um griot nasce griot. Não realizar o griot, mas ele é educado. Uma vida inteira poder desenvolver, representar essa função. E as mulheres, Sérgio? Que eu vi, eu pesquisei isso, né? Que eles, diferente dos repentistas, por exemplo, eles vivem em casta. Mas e as mulheres são griotes? Sim. Eu falei no masculino porque, infelizmente, na escritura, o plural é masculino. Sim. O genérico é masculino. Quando o Djelé Mamadou Kouyaté se apresenta, ele se apresenta filho de Bintou Kouyaté e de Djeli Kedian Kouyaté, sua mãe, também griot. Griot homens e mulheres, porque nasceram numa família griot. Como eu estou observando aqui a partir desse escrito, é uma grande família griot. Né? Como se fosse, não digo um Silva, Kouyaté não é um nome tão comum assim. Existem várias ramificações da família Kouyaté. E todos, homens e mulheres que nasceram nessa família, que foram educados para um dia, podem realizar esse griot. Eles podem escolher não realizar o griot. Escolher não desempenhar essa função. Mas alguém que não nasceu e não recebeu desde o berço formação, não pode, do nada, pela imensidão da tarefa, pela complexidade da memória que eles têm que transmitir, se tornarem um griot. Então, o que o griot tem em comum comigo, contador de histórias, narrador? Ele é o sujeito da palavra e da oralidade, da narrativa, para transmitir esse conhecimento. Mas é muito mais, como a gente vê, do que um contador de histórias. Sim. Eu acho importante a gente lembrar aqui, a gente teve um trabalho, né, uma das nossas vivências, a gente falou a respeito da cosmovisão africana no YouTube,
Quem quiser saber, quem quiser conhecer melhor, é só acessar. E uma coisa interessante, né, que a cultura, na perspectiva do griot, né, Sérgio, ela não é dicotômica, né? Ela o griot, ele não se coloca e nem se explica o mundo de uma forma fragmentada, ao contrário, né? Ele aborda o mundo e as coisas do mundo por todos os ângulos possíveis, né? Aí é por parábola, por analogia, por relações simbólicas, por experimentações, por histórias, né? Daí a riqueza, daí, por isso que é tão importante a gente ouvir os mitos, né? E estudar os mitos. E como Sim, né? Suhasane, nesse encontro, nesse maravilhoso encontro, ele se envolve com as culturas adjacentes. Isso. Profunda. Imagina, o sujeito entrar numa escola cristã, não para ter uma formação cristã, mas entender o ponto de vista cristão. Isso, exatamente, numa escola muçulmana, para entender o ponto de vista muçulmano e depois ir para a França estudar economia para entender qual é o mundo capitalista que eles estão inseridos. Ou seja, isso é o melhor exemplo de empatia que eu já ouvi na minha vida. O sujeito vai lá no cerne da cultura com a qual ele se relaciona para se colocar naquele ponto de vista, enxergar a cultura dele a partir daquele momento e poder entender e se relacionar com ela de uma forma não excludente ou mista. Ele é a cultura oral, ele é aquela cultura que ele está preservando, mas ele se coloca no nosso lugar para enxergar o mundo dele e saber como lidar com a gente. Isso é maravilhoso. É incrível. Eu estou aqui ouvindo e estou viajando assim de situações e de cenas para os nossos futuros trabalhos, muito legal. Eu tenho aqui pode falar. Tem outra coisa que eu queria terminar dizendo, que nas sociedades orais primárias, onde a escrita não desempenha um papel fundamental, e nós temos isso aqui entre nós, né? Nós temos nas sociedades orais, onde há um semi ou um analfabetismo, onde o escrito não é importante, a palavra ela tem poder de criar realidades. E eu me lembro de alguém contando isso, que uma casa de pessoas, digamos assim, bastante eruditas, professores universitários, e os filhos ali todos bastante cultos, informados, etc., a empregada servia à mesa do jantar enquanto a família conversava sobre as lendas, as crendices, essas coisas que a gente tem aqui, o boitatá, mula sem cabeça. Uma vez, aquela senhora semi-analfabeta chegava com uma expressão mais contrariada e de uma forma ainda mais contrariada, e talvez fosse a palavra mais adequada. E, por fim, ela chegou com a travessa do feijão, largou em cima da mesa, assim, de uma forma que os pratos todos saltaram, e disse: "Não me insiste." Que massa! A palavra cria o universo. A palavra constrói realidades. E isso que você falou, quando a pessoa fala, ela projeta uma realidade no outro. E é por isso que os povos de cultura oral primária, eles são muito mais responsáveis do que nós com as palavras. Sim. E é isso que a gente pode aprender, né? A gente deveria aprender a ser mais responsável, né, com as nossas palavras. Eles dizem também que a palavra falada, ao contrário da escrita,
contém o hálito, elemento vital que desaparece dela quando ela é escrita. E nada dessa expressão que eu estou falando é palpável no papel. Como eu já tinha dito da outra vez. O jeito que eu falo, a carga emocional que eu toco na palavra, a escrita se rebola, bota aspas, negrito, mas precisa de todo um contexto, não traz o hálito. Por exemplo, a coisa do politicamente correto. Eu posso dizer assim, você, neguinha, você vai completar com uma coisa positiva, não é? Ou eu posso dizer, você, neguinha, você é... E o complemento é o quê? Então, colocar isso escrito não coloca o hálito, a emoção, a cor, o tom, o que eu estou efetivamente dizendo. E talvez por isso que a nossa sociedade escrita se preocupa tanto com essa questão do politicamente correto, quando é só ouvir o tom com que a pessoa está falando, o que ela está falando. Eu achei um vídeo a respeito, que mostra um pouco de como que é a relação desse instrumento da foto que você falou e com a contação de histórias. Feito tradicionalmente pelos griots em África. Um vídeo daquelas seleções do TEDx. Eu vou tentar passar, não sei como é que vai ficar, eu vou pedir para vocês só fecharem os áudios, porque senão dá interferência. Eu vou fechar o meu também. Não, eu acho que eu não posso fechar o meu, né? Isso. Eu vou tentar passar. Bruna, me fala se está passando, se está dando para ouvir, tá? Tá ouvindo? É incrível, achei lindo, 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 lindo. Eu só coloquei um pouquinho para a gente poder ter uma ideia. São 6 minutos, depois eu coloco no link aqui no chat para vocês terem acesso. E é incrível, porque é como eu não entendo o que ele fala, mas é como se ele estivesse realmente contando uma história, porque depois a música ela oscila
Então ela vai, daqui a pouco ela desce, daqui a pouco ela fica branda, daqui a pouco ele se empolga. Então, quer dizer, a gente tem a possibilidade de criar várias narrativas, assim, assistindo, sabe? Só, né, ouvindo. Quis trazer para mostrar para vocês um pouco do... Ah, tá, peraí. Né, de como que acontece, de como que é a relação do griot com esse instrumento. Eu pensei no final aqui para a gente poder fechar. Não sei, Sérgio, se você tem mais alguma coisa para colocar para a gente. Eu queria que tu visse essa finaleira aqui antes de você ir embora, que o Sérgio tem que ir embora às 8 horas, gente. Tu quer falar mais alguma coisa? Na verdade, só os griots, ali ele tinha um tambor também, né? Provavelmente um djembe. Isso, um djembe, isso. Uhum. Eles são instrumentistas de todos os instrumentos que a cultura dele conhece. Eles são dançarinos e profundamente conhecedores de todas as danças que a cultura dele produziu. Eles são narradores de todas as tradições que a cultura dele tem. Então, eles são artistas, digamos assim, múltiplos, em todas as linguagens artísticas. Sim. Então, gente, vocês sabem que eu sou prof, né? E assim, prof gosta de fazer pergunta. E prof não gosta de sala silenciosa. Então, quando eu estava pensando de trazer, né, esse conteúdo assim dos griots, e eu assisti esses vídeos, e outros vídeos também que eu vou colocar na descrição aqui, mas acho que não vai dar tempo, porque eu estou meio que programando o tempo meu e de Bruna, assim, né? Que o conteúdo de Bruna também é incrível. Mas eu queria ouvir um pouco agora, assim. Depois de tudo isso que a gente ouviu, né? As coisas que... A história das histórias, o que são os griots, a relação do griot com o instrumento. Eu queria perguntar para vocês, assim, porque foi uma pergunta que eu me fiz, pensando nesse conteúdo. Eu só queria me despedir da turma. Infelizmente, não vou poder ficar mesmo. Sérgio! Segunda-feira nós estamos juntos de novo, querida. Ai, tá bom, tá bom. Mais uma vez, espero que eu tenha contribuído. Muitíssimo, foi lindo, Sérgio, é maravilhoso te ouvir. Gratidão. Beijão. Beijo. Tchau, Sérgio. Beijo. Até semana que vem. Já tô separando a minha história, hein? Já sei até qual história eu vou contar. Tô super empolgada. Tchau, Sérgio. Então, gente, aí com tudo isso, né, eu fiquei pensando assim, qual história, ou a memória, ou o acontecimento que é marcado, assim, na vida de vocês, na pele? Porque eu me dei conta que, ao pensar das histórias que eu ouvi na minha vida, e as histórias que ficaram marcadas em mim, elas parecem que estão na pele, né? Porque elas brotam, assim, sabe? A gente lembra de uma memória e ela começa a brotar, né? Eu fiquei me perguntando isso. E aí eu me coloquei assim, tá, se eu fosse uma griot, né? E eu estivesse com a minha família, assim, e os meus fundamentais, qual história eu contaria, sabe, para os meus filhos hoje? Eu fiquei me perguntando. Sabe, qual história ouvida, não lida? Porque a gente lê muito, né? Espero Assim, quer dizer, era pra gente ler mais. Estou falando a gente, né? Era pra gente, o povo todo era para ler muito mais, claro. Mas eu, por exemplo, eu leio muito. E eu fiquei pensando, poxa vida, se hoje eu me reunisse com os meus fundamentais, com os meus filhos, ou com os meus alunos, ou se eu sentasse numa... Eu contaria. Vocês já se perguntaram isso? Vocês teriam alguma história, assim, agora...
curta, uma proposição para falar de alguma história, de alguma memória que ficou marcado para vocês de um contador de histórias e de uma história? Precisa ser de um contador de histórias? Não pode ser uma história. Pode ser uma história. Uma história? Pode ser uma história, é. Eu quero, assim, que a gente faça uma conexão, uma reconexão, assim, com a nossa oralidade. Uma história ouvida. Camila, não some não, Camila. Volta aí, Camila. Você tem um monte de história na caixinha para guardar. Não me apareça com essa bolinha. Tô aqui, mas eu tô daquela, todas somem. Cantei uma música, todas somem. Vai lá, Bruna, o que você estava falando? Não, a Elis que abria ali para contar uma história. Oi. Não, eu ia dizer que tem muitas histórias que eu não posso contar assim, a gente deixar gravado no YouTube, entendeu? Aí vai me comprometer. Mas essa questão da contação de histórias, acho que eu já falei, né? Num outro encontro com o Sérgio. Gente, eu fecho meu vídeo porque ele, de repente, minha internet some, então por isso que eu fico. Eu falei outra vez com o Sérgio que oral com o Beckel. Travou tudo. Né? Eu vou tirar o vídeo, tá, gente? Pra ver se. Porque minha internet não ajuda. Aham. Dizendo aqui todas as histórias que eu conheço, não todas agora, mas muitas, né? E todo o meu conhecimento um pouco de orixá é via oral, né? Então, se eu tivesse que contar uma história que me contaram, são as histórias de orixá, né? De como Inhansá é a mãe dos 9 filhos, e a mulher que veste o búfalo, de como Obá colocou a orelha para o Xangô comer, de como a Irá carregou Oxalá, quando Oxalá foi visitar Xangô e ficou preso. Então, são todas essas histórias que eu nunca li em nenhum lugar, né? Mas que eu sempre escutei dentro da minha família e nos espaços de... Claro, dentro do terreno, então de pais de santos, mas muito dentro da minha família, né? Porque a minha família, meu pai, minha mãe, meu avô, sempre foram pessoas que, enfim, praticaram a religião de matriz africana. Então, essas histórias são as histórias que eu escuto muito via oralidade. Eu fui ler sobre isso muito tempo depois, né? Bem mais velho, assim. Então, se você me perguntar, sei lá, a Elis de 10 anos de idade, hoje eu consigo pensar, né? Tinha um conhecimento e um entendimento do que era o orixá, do que eram essas energias, sabe? Assim, isso eu acho que é uma formação muito importante na minha vida, assim, e me construiu de uma forma muito significativa. Estão na base do que foi a construção da Elis hoje, né? Da Elis como pessoa, assim. Que legal. Axé. Eu tenho muitas histórias, assim. Eu acho que eu sou uma colecionadora de histórias. Mas eu tenho muitas histórias que eu vivi, assim. Eu fui uma criança muito lúdica, assim. Eu sempre muito imagética. As coisas sempre ficaram. Algumas cenas me marcaram muito, assim. E volta e meia eu lembro delas, né? Eu fui aquela menina criada pela avó, né? Eu tive, é, eu tive muita a presença da minha avó na minha vida. E a gente já morava aqui no sul do Brasil e a minha avó, apesar de ser mineira, passou a vida morando em Goiás, apaixonada por Goiás. E a gente ia para Goiás nas férias. E naquela época, né, a gente viajava de ônibus e era longe, longe.
eram dias, né? 3 dias para chegar em Goiás de ônibus. E a gente entrava no ônibus, eu e ela sentava assim do meu lado, ela olhava para mim e ela falava: Ó, filha, você me acorda quando a terra ficar vermelha. E ela dormia a viagem todinha. E eu, criança, sem ter com quem conversar, acabava conversando com o ônibus inteiro. E aí, louca, olhando lá para fora e olhando para a terra, esperando, nossa, tomara que essa terra fique vermelha logo para eu poder acordar minha avó. E aí, quando a terra ficava vermelha, eu sacudia ela e falava: vó, a terra tá vermelha, pode acordar. E a gente estava chegando em Goiás. Ah, que legal. Que massa. Camila, lembrou de alguma história ou não? Ah, eu vou falar da história da vida, né? Não vou contar história longa aqui. Mas eu tive a sorte também de, como a Bruna, assim, ter uma infância bem lúdica e bem. Eu era super criativa, então a gente inventava várias histórias, né? Durante as brincadeiras, assim, entre os primos, entre todo mundo. E à medida que eu fui crescendo, eu acho que eu fui também criando um. Eu falo que eu tenho um imã para velhinhos, né? Para idosos. Então parece que todo lugar que eu vou, os velhinhos me olham assim e eu crio uma. Eu acabo ouvindo muitas histórias, né? De velhinhos, assim, parece que eles me veem e vem um ouvidinho que quer ouvir histórias, assim. Então eu sempre fui de ouvir muito, conversar muito com velhinhos e ouvir histórias deles. E tenho essa sorte, né? Eu acho que hoje eu vejo como um imã positivo, né? Muitas vezes eu falava: ai meu Deus, eu não consegui me desvencilhar porque eu tinha isso como uma falta de respeito. Imagina, como é que eu não vou ouvir eles, né? Então, muitas vezes eu queria me desvencilhar daquilo e não conseguia. Hoje eu vejo que foi um presente, assim, né? Eu ouvi todas essas histórias, assim, deles, das histórias do passado, né? E eu acho que eu vou ser essa velhinha também, que vou catar ouvidinhos aí para me ouvirem depois. Que legal. Que Axé. legal. Axé. É incrível a gente pensar, né, as histórias que nos significaram, que fizeram parte da nossa infância e depois da adolescência, enfim, que a gente chega à conclusão de que elas também nos compõem, né? Então, pensar no griot e pensar na totalidade, que é a filosofia africana, é pensar no griot, aquele que conta, e automaticamente inserir aquele que escuta. E é isso que forma essa totalidade, né? E a gente também, enfim, faz um pouco disso aqui. Quando a gente começa a estudar, né, a se aprofundar, a gente vai vendo as várias ramificações que vão surgindo. Quando a gente pensa em oralidade, em tradição, em cultura de matriz africana, a gente pensa nos contadores de histórias, nos griots, e veio, né, a questão para a gente do baobá, né? O baobá, além de ser, né, a árvore, a grande árvore que tradicionalmente, pelos contos, em muitos contos aparece isso, né? O baobá como um cenário das narrativas das histórias, onde, né, os africanos e, enfim, os contadores, os griots se reuniam, né, para contação de história. Quando a gente pensa no baobá, a gente vê vários tipos de versões, né, desse conto. Uma interessante e que tem muito a ver com a gente, assim, é a lenda que conta, né, que antes de serem os negros, né, antes de serem embarcados nos navios negreiros, eles, assim, sob chibatadas e toda aquela humilhação, aquela violência, eles eram obrigados a dar dezenas de voltas, assim, em torno de um baobá imenso. E eles eram obrigados, assim, pela narrativa, por toda aquela coisa da violência, depositar ali no baobá as crenças, as origens, o seu nome, né, a sua terra, enfim, a sua essência, né?
E aí depois que eles davam essas voltas, eles eram batizados com a identidade cristã e enviados para o barco, para o cativeiro, né? Por isso, essa é uma das versões que o baobá passou a ser chamado de árvore do esquecimento. Porque ali, né, nesse conto, nessa lenda, os escravos deixavam supostamente toda a sua memória, né? Eu buscando as informações, tem uma outra versão do conto que eu gostei bastante, e que ela não é longa não, ela é curtinha. Eu tô vendo aqui o horário para a Bruna poder colocar, né, o conteúdo dela. Então, uma das outras lendas é essa daqui, ó. Pela lenda, o baobá foi a primeira árvore que Deus criou. Ele fez o baobá e do lado fez um lago. Deus, então, criou outras árvores de outras espécies. Quando o baobá olhava este lago, que funcionava como um espelho, ele olhava para as outras árvores e perguntava: por que aquela árvore tem folhas amarelas e eu não tenho? Baobá, você foi o primeiro que eu fiz. Você é o meu mais querido. Coloquei em você tudo que eu tinha de bom. Mas depois eu fui me aprimorando. Ah, entendi. Mas por que a outra tem cor rosa e eu não tenho? Perguntou o baobá. Toda hora baobá reclamava porque as outras tinham alguma coisa que ele não tinha. Deus então foi se enfurecendo e pegou o baobá e virou ele de cabeça para baixo. Acima foram as raízes e a cabeça do baobá foi enterrada. As pessoas até hoje ficam embaixo da árvore do baobá na África. Elas escutam os conselhos da árvore. O baobá está no chão e eles conseguem conversar com essa árvore, porque ela é a árvore mais antiga de todas as histórias do mundo. E todas as histórias do mundo estão contidas no baobá. Do baobá para vocês verem, ó. Eu achei linda. Vê se está passando aí para vocês. Tá passando? Tá. Né? Aí essa aqui é uma que eu achei incrível. Essa daqui é outra, olha. O tamanho, né? O tamanho, né? Diz que mais de 60 pessoas. É importante a gente ter materializado a imagem do baobá, porque depois a Bruna vai falar do iroco e é uma outra árvore diferente, né? E aqui, ó. Eu achei bem lindo, né? Então, assim, né? O baobá, ele se tornou uma árvore símbolo, assim. Ele é um dos símbolos fundamentais das culturas africanas tradicionais. Simboliza força, né? A resistência. Assim, academicamente falando, né, os baobás, eles costumam ter 25 metros de altura e chega até 11 metros de diâmetro. Diz que dá voltas, assim, de 60 pessoas abraçadas, assim, em torno do tronco, né? Esses galhos para cima e secos é porque as folhas aparecem, eles ficam sem folhas durante 9 meses do ano. Então, é muito pouco tempo de folha, né? Eles trazem a ideia, o baobá, né, de serem, assim, as testemunhas dos tempos e da memória de África. É uma árvore que carrega toda também essa cultura da cosmovisão, toda essa cultura da totalidade, né? Que a gente carrega, que a gente estuda aqui no coletivo e também em África. Eu vou passar o texto para vocês no grupo, o texto que eu trabalhei aqui, que eu fiz um resumão agora, porque a gente lida com improviso. E são 8h15 já, eu quero passar para a Bruna do que eu trabalhei. E o texto eu passo no grupo para vocês, para depois vocês darem uma olhada. Uma coisa, tarefa de casa do Sérgio, tá? Lembrei. Tarefa de casa. Ele falou pra gente, né? Pra gente assistir um documentário que chama Bardo.
ele participa desse documentário, é um documentário que fala a respeito dos contadores de histórias. Eu vou passar para vocês aqui e no grupo para a semana que vem, né? Lembrando que na semana que vem a gente tem a nossa vivência com ele, é a segunda parte daquela vivência das tradições orais. Vai ser incrível também para a gente poder compor todo esse trabalho que a gente quer fazer, que a Bruna vai falar agora, e complementar tudo isso que a gente viu. Tá? Então, agora, enquanto Bruna assume, eu vou passar para vocês as referências, tanto do texto quanto do filme, e a gente se encontra na semana que vem para a nossa vivência com o Sérgio. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela participação de vocês, obrigada com a presença da Camila. Camila, é uma honra ter a Camila aqui com a gente. Eu que agradeço pelo espaço de vir aqui aprender com vocês, foi maravilhoso. Quero fazer a vivência lá com o Sérgio, ele é fenomenal, né? Foi muito rico para mim, assim, foi muito bom. Eu tenho aqui alguns livros também sobre o Baobá, que são contos do Baobá, e falando um pouco mais sobre outras lendas, como tu contou aí do Baobá, né? Tem outras lendas também falando por que ele tem as raízes para cima, né? E aí, de repente, pode trocar umas figurinhas depois. Com certeza. Mas agradeço a Leca por ter me colocado aí no grupo e me iniciado aqui. Obrigada. Me reiniciando as Iabás. É só um retorno, né? É um retorno. Que bom filho a casa torna. Muito legal. Eu não vi a hora da Camila voltar. Eu fico acompanhando as contações de história dela também, são lindas. Muito legal. Essa quarentena está sendo bem produtiva, super produtiva, axé. Isso é importante, né? A gente estava conversando sobre isso. Sim. Essa necessidade. Vamos marcar vocês virem aqui conhecer o terreiro também. Claro! Da gente produzir, da gente se unir, da gente conversar, né? E trocar conhecimento faz a gente crescer muito, né? Então, essa experiência do Sérgio tem sido incrível. O Sérgio já participou 2 vezes com a gente aqui. A vivência passada foi realmente num formato de oficina, que foi diferente da primeira vivência, que ele veio mais para fazer uma introdução do que era um contador de histórias, e que foi bem legal também, que está lá no YouTube. Eu vou ver. É um presente, né? É uma generosidade em pessoa, assim. É um presente mesmo. Está sendo, assim, uma grande descoberta. Essa questão toda que o Sérgio está trazendo para a gente, da tradição oral, está sendo uma descoberta incrível. E aí, ficou para a segunda oficina, quem não participou, que quiser participar, já vai se organizando para separar uma história, porque todo mundo vai ter que contar alguma história. Todo mundo que está na oficina, que está participando do encontro, vai ter que trazer alguma história. Então, ele ficou como exercício a gente escolher, né, uma história que fosse importante para a gente. A gente não precisa, às vezes, nem saber o porquê que aquela história é importante, mas a gente sentir aquela história de alguma forma na gente. A gente praticar, né, Nino? Foi isso que ele falou, pratica sozinha, e aí para chegar e contar pro grupo no próximo encontro. Então, vai ser bem legal. Eu vou só colocar uma coisa que, assim, o Sérgio sempre coloca, e ele não colocou pra gente. Gente, contar histórias num grupo, se expor, não é uma coisa, beleza, legal, fácil. Isso não pode ser motivo para vocês não aparecerem na segunda-feira. Pessoa que eu amo muito que tá aqui. Né? O nosso exercício é contar essa história, mas eu não quero me expor, eu não quero contar, mas eu gostaria de ouvir. É a totalidade do contador e do ouvinte, né, gente? Então vem da mesma maneira. Vem, não vai falar, não, agora eu tenho que contar uma história, então eu não vou.
A gente quer que vocês participem, a gente quer que vocês estejam presentes para poder vivenciar e experienciar isso com a gente, né? De alguma forma. E cada um tem a sua forma, né? Então é importante deixar isso bem livre, não é uma coisa assim, ai, tem que fazer, né? Sintam-se bem livres para fazer, tá? É isso, é o exercício. Quem tiver com vontade, tá aí, tá aberto, né? É, é. Aí, Priscila, Jane, Elise, eu quero apresento a Camila. A Camila tem um trabalho incrível. Roda Viva ainda, né? Tem Roda Viva ainda? A Camila é uma das gestoras do Roda Viva. É um negócio bem legal. A gente pode até compartilhar ali no nosso Face, no nosso Instagram, né, Bruna? Compartilhar o trabalho da Camila para Priscila, para Elise, para Jane conhecer. Eu sou fã, já fui em alguns, já assisti alguns. E eu acho bem, bem bacana, assim, um resgate. Ai, tô com saudade. Bem legal. Bem legal. Tá, gente, eu tô colocando o material, então, aqui, tá, para vocês. Vou colocar no grupo da Vivência também para quem tá lá. E, Bruna, eu passo aí a bola para você, porque eu me estendi. Não tem problema, a gente vai até onde der, né? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Não temos obrigação de nada aqui. É, uma coisa que é importante da gente falar é que esse tema todo que a gente começou a trazer hoje, eu acho que isso é legal da gente colocar aqui para o grupo. Esse coletivo tem um projeto que é um projeto muito bonito e a gente começou a desenvolver ele esse ano, que ele se chama Ori na Árvore da Memória, que são personagens, né? Ori é uma menina, uma jovem, uma menina moça, que ela encontra a árvore da memória e a partir desse encontro de Ori com a árvore da memória, ela passa a desenvolver esse diálogo com Ori, com a árvore da memória, onde os orixás começam a se apresentar para ela através da árvore da memória. E a gente começou a montar, isso foi um projeto que a gente criou para a lei de incentivo da cultural aqui de Santa Catarina, da Franklin Cascais, que a gente enviou. Não sabemos ainda o resultado, mas independente da gente ganhar ou não, né, a gente vai tocar esse projeto para frente. Esse projeto, ele é num formato de um espetáculo, para apresentar para as crianças de escolas públicas da região de Florianópolis, né? Em um dia, quiçá, de outros lugares, né? Quem sabe, né, a gente consiga levar isso mais longe, mas, bom, estamos só começando. E aí, como todo começo precisa ter um começo mesmo, né? A gente precisa iniciar de algum lugar esse material, esse conteúdo, e a gente tem um propósito muito grande aqui nesse coletivo, que é ser um coletivo, que é realmente trabalhar em coletivo, que é fazer uma composição coletiva. Isso é muito difícil, não é uma tarefa fácil, mas a gente está totalmente engajada nessa causa. Então, as nossas vivências, elas são feitas a partir do coletivo, de todas as formas, assim, né? Quando a gente estava dançando, quando a gente estava tocando, a partir dessa composição coletiva, isso tudo é fundamental para a gente. E a criação do projeto do Yabás Connect, que também tem tudo a ver com isso, né? A gente criar conteúdo, né? A gente criar conteúdo coletivamente e conhecimento para a gente poder saber o que a gente está fazendo, né? Porque é muito importante para a gente que quando a pessoa
ela fale que ela participe do coletivo, que ela tenha oportunidade de estar no coletivo, e ela dance para Xangô, ou ela toque para Xangô, ou ela fale de Xangô, ela saber quem é Xangô, ela conhecer Xangô, ela ter o conhecimento desse orixá. E é um conhecimento que não vai de encontro às crenças religiosas dela. Isso era uma coisa importante para a gente. Então, que as pessoas podem frequentar e vivenciar as suas religiões, sejam quais elas forem, e isso não vai de encontro ao conhecimento do orixá. Então, por conta disso, a gente estuda o orixá fora da religiosidade, né? Isso é uma coisa fundamental para a gente. E aí, a gente resolveu começar, né? Voltando ao assunto do que a gente está fazendo, do Ori na Árvore da Memória. A gente teve uma vivência em Ori, que foi muito legal. Eu não sei quem participou aqui, acho que muita gente. A Eli, já a Jen, que está quietinha, não lembro se a Pri participou. E foi uma vivência bastante especial para mim. Eu espero que tenha sido para vocês também. Tá aí no canal, quem não assistiu pode ir lá ver. A vivência do Orixá Ori é bem bacana. E a gente fala muito sobre o Orixá Ori. E então, como a gente já viveu, a gente vivenciou Orixá Ori faz pouco tempo, a gente resolveu trazer e começar a construir no nosso conteúdo de coletivo a árvore, né? Essa árvore que a gente tem como o centro desse projeto da Árvore da Memória. Então, foi quando a gente resolveu juntar um pouco o conteúdo dos griots, da oralidade, né, que a gente vem trabalhando com o Sérgio, fazem algumas vivências, e aí a gente trouxe a árvore e o baobá, que foi o baobá, ele, como árvore do esquecimento, ele foi o mote para a criação da Árvore da Memória. A gente acredita que, como coletivo, a gente cria essa Árvore da Memória, né? E essa Árvore da Memória, ela é fundamental para a vida, para a gente, para a nossa vida e para o coletivo em si, né? Para o que a gente constrói aqui nesse coletivo. Então, a gente fala muito em ancestralidade, a gente fala muito nessa memória ancestral passada e que a gente ressignifica e vai de encontro. Então a gente trouxe, a Ni falou lindamente, foi lindo o conto que você trouxe, Ni, nossa, foi maravilhoso. O primeiro conto ali foi, nossa, eu viajei ali. Isso das histórias, foi lindo, né? Incrível. Muito gostoso, muito bom de ouvir. Te ouvir contar também é muito bom. Você conta histórias muito bem. Eu acho que eu leio histórias muito bem. Eu quero ver eu contar a história semana que vem. Ai, meu Deus. Acho que eu não venho, hein? Eu sou a primeira que não vem. Falei para todo mundo vir, mas eu vou ficar. Eu tô brincando. E aí, aí a Ani pegou o tema da árvore e eu já, desde o início, quando eu me deparei com Orixá Iroko, eu fiz uma conexão com a árvore da vida e eu comecei a pesquisar muitas coisas sobre a árvore da vida. E elas se conectam muito, né, com o que a gente tem de conhecimentos e de estudos tanto sobre o baobá quanto sobre o orixá Iroko. Então eu vou abrir aqui, que eu faço esse compilado né, eu coloco num texto o que eu
o que eu acho que é importante da gente entender ou estudar ou alcançar como conhecimento para a compreensão do orixá. Bom, aqui eu coloquei o orixá Iroko como a árvore da vida, né? E eu começo trazendo essa relação do orixá da árvore da vida, né, como símbolo sagrado da criação humana, fecundidade e imortalidade, né? Ela representa a ligação entre céu, terra e submundo, né, que são as entranhas da terra. As suas folhas crescem em direção ao céu, enquanto o seu tronco relaciona-se com a terra. Suas raízes, por fim, encontram-se no submundo. A árvore da vida é um símbolo que atravessa gerações, desde culturas ocidentais, como as celtas, as gregas, romanas, persas, até culturas orientais, como a chinesa, a japonesa. O significado da árvore da vida é o mesmo, ela representa vitalidade, força, a capacidade de vencer desafios. Também é interessante a árvore da vida, eu encontrei bastante na Cabala, né? Tem um estudo da Cabala também que é todo voltado para a árvore da vida. Se um dia vocês quiserem se aprofundar mais nisso, é bastante interessante. A árvore tratada dentro da cultura iorubá como símbolo sagrado é uma milícia excelsa, uma espécie de árvore do gênero milícia da família Moraceae. É uma das duas espécies que produzem madeira comumente conhecida como teca africana, Iroko, Intule, Cambala, Moreira, Mvule, Odum e Tule. Eu trouxe uma foto também para vocês verem de uma árvore de um Iroko. Deixa eu ver se ela está aberta aqui. Não. Então eu vou abrir. Ela é um pouco diferente da árvore do baobá. É outra árvore, outra espécie de árvore, né? Mas uma coisa não sublima a outra, né? Deixa eu abrir aqui. E agora eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem a tela. Vocês estão vendo? Tá mostrando? Uhum. Tá aparecendo? Tá. Essa é uma das fotos de Iroko, que é a árvore, que é o orixá, é essa árvore que dá a cultura iorubá, né? Tem uma Vocês outra veem que ela é diferente, fotinha. né? Ela é diferente do baobá. Lembra daquela primeira imagem do baobá com, né, a copa, ela é diferente, o tronco é diferente. Opa, errei a foto. E tem uma outra aqui que também é legal, que mostra que ela é super alta. Tem mais uma fotinha. Opa, não tô conseguindo compartilhar. E vocês estão vendo? Não, né? Não, Não tá aparecendo nada? não. Tá. Não tô conseguindo. Depois eu vejo pra abrir aqui. Vocês viram uma foto ou duas fotos quando eu mostrei pra você? Uma só? foto. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais uma aqui. Não tô conseguindo compartilhar. Bom, então vou continuar aqui, depois eu compartilho com vocês. Bom, o Iroko, essa árvore Iroko, né, ela é de algumas regiões da África, né? E ela vive por muitos e muitos anos. Dizem que a fase madura de Iroko é aos 130 anos, para a gente ter uma ideia. Então, só com 130 anos ela está medindo aproximadamente 50 metros, né? E ela tem 3,5 de diâmetro.
É uma árvore que ela não chega a ficar com aquela grossura do baobá que a gente viu da, da, da foto da Ani, né? E quanto maior a copa da árvore, maior será o diâmetro da raiz, né? Então é uma árvore longilínea e muito profunda. E aí um fator muito curioso sobre a árvore de Iroko é que ela é amplamente utilizada na medicina tradicional africana. Isso é muito interessante, né? Porque a gente fala muitas vezes aqui, a Ani trouxe isso, né? Da cultura africana, como ela é uma cultura, como quando você fala de uma coisa, você não fala de uma coisa só, né? Ela abrange muitas coisas, né? Ela é plural. Então, eu peguei aqui uma lista e eu vou falar só de algumas doenças que podem ser tratadas pela árvore, pela casca, pelo látex, pelas folhas, pela raiz de Iroko, porque ela é muito extensa. Você pode tratar anemia, distúrbio de pigmentação na pele, ação anti-inflamatória, esterilidade feminina, tosse, asma, problemas cardíacos, lombalgia, dor no baço, dor de estômago, dor abdominal, edema, cicatrização de feridas, até baixo libido. É uma quantidade imensa de tratamentos que o Iroko tem. Isso é o que mais encanta da gente pensar, é que mostra o tempo de dedicação que os africanos tiveram em torno dessa árvore. Porque pensa só, para você conseguir descobrir, né, que isso aqui cura isso aqui, né, você vai ficar muito tempo observando, tratando, pegando um pedacinho da árvore, fazendo uma forma de magia ali, de unguento para dar para aquela pessoa. E aí você vê, nossa, olha, tratou isso, não tratou aquilo. Então, o tempo de observação. Iroko é um orixá. A gente já vai chegar nessa parte do orixá. Mas até onde os meus estudos foram, e a gente não fala de verdades absolutas aqui, nunca viu, Camila. Então, se você quiser trazer mais coisas sobre isso e tal, você, por favor, sempre sinta-se aberta. Que Iroko são duas espécies de árvores diferentes, até porque são tradições. Eu tô perguntando porque eu não sei, né? Tô Então, perguntando porque você estava são duas espécies de árvores diferentes. O baobá e o Iroko. Eles vêm de tradições diferentes, né? Porque os griots não fazem parte da cultura iorubá. Isso. Sim. E aí, Mas o baobá é uma espécie não de Iroko, né? É a mesma espécie? Não, o baobá não é considerado um orixá. Ele não tem essa vertente da cultura africana, né? Porque até a gente está falando do Iroko árvore, né? Isso, Ele tem a sua tradição conto da árvore do esquecimento, né? Que foi aquilo que eu falei, tal e tal, entendeu? Agora o Iroko é diferente. Porque quando a gente escolheu, porque como a África é um país muito grande, com milhões de etnias diferentes, e inclusive de origens de orixás de etnias diferentes e tal, para a gente não fazer uma bagunça muito grande, não virar aquele samba da crioula doida, a gente escolheu seguir uma vertente da cultura iorubá. Então, quando a gente trata o orixá, a gente trata através da vertente da filosofia, da cultura iorubá. Então, às vezes a gente até menciona algumas coisas, eu vou, inclusive, quando eu daqui a pouquinho falar do Iroko como tempo, que é até bastante curioso, isso, mas a gente tenta
se firmar nesse caminho para não fazer uma bagunça muito grande e a gente conseguir compartimentar algumas informações para fazer um pouco mais sentido para a gente, tipo, já que é uma cultura tão ampla e tão diversa, né? Vira uma loucura. Vira uma loucura. Era só para eu entender se vocês estavam. Era só para entender mesmo se vocês estavam. Eu entendi que vocês estavam falando do Iroko Arbe mesmo, né? Sim. E aí ficou a minha dúvida, né? O Iroko e o Baobá eram a mesma coisa, que eu realmente não sei. A gente está trazendo o Iroko e o Baobá como coisas diferentes, apesar deles terem esse mesmo conceito de árvore da vida, né? E aí foi onde eu iniciei a minha fala, como a árvore da vida em diversas mitologias diferentes, né? Então a gente encontra esse mito da árvore, essa reflexão sobre a árvore, né? Porque um mito ele é criado através de muita reflexão de um grupo, de uma sociedade, de um povo, né? Que eles de alguma forma, eles sempre em algum ponto eles vão se juntar, aquilo de alguma forma vai se parecer aqui, vai se parecer ali, em diversas culturas diferentes. E isso é muito curioso a gente perceber, né? E poder ter acesso a tudo isso nesse momento, né? Continuando aqui para a gente conseguir ir um pouquinho mais longe, já que eu estou com tempo corrido, bom, então eu estava falando de Iroko, do Baobá, falei das diversas formas de tratamento medicinais, né? E de como isso é importante para a gente compreender esse tempo de observação e de tratamento daquele povo com essa árvore e dessa cosmovisão, como tudo se interliga. Então você pega uma cultura iorubá, onde aquele povo percebe a significância daquela árvore em todas as suas instâncias, né? Na sua instância de cura física do corpo e de tratamento sutil e espiritual, que é onde entra o mito do orixá, né? Então foram centenas de anos de observação para se chegar a tantas conclusões diferentes dessa árvore. Por esse motivo, a árvore da vida iorubá, ela tem um espírito que alcança diversas dimensões etéreas de compreensão da vida e da existência, né? É mágica, como tudo é mágico, né? Na cultura iorubá. Mas de uma forma tão antiga que muitos dizem que a passagem entre Orum e Aie se fez por Iroko. Isso quando a gente começa a estudar orixá Iroko dentro da cultura iorubá, é uma das primeiras coisas que a gente se depara, né? Com o Iroko sendo o caminho entre Orum e o Aie, né? Orum é o lugar sagrado dos africanos, né? O céu que a gente erroneamente pode traduzir, né? Mas é o lugar onde vive o sagrado. E o Aie é essa materialidade que a gente conhece aqui na Terra. O caminho que nos conecta entre todas as dimensões é essa grande árvore que nos une os mundos, que une os mundos e se entranha pela Terra. E aí a gente vai muito longe, porque a gente começa a fazer as conexões, né, entre Iroko, que é essa grande árvore, né, que é esse grande orixá, com alguns orixás que são fundamentais para a gente fazer uma passagem rápida, tá? Então, o orixá Iroko, ele se conecta com Ossan, que a gente já fez vivência de Ossan, mas vamos lá, é o orixá das folhas, da natureza, essencial para a vida na Terra, para a cura das enfermidades do corpo, é o grande curandeiro, né?
É verdade que não existe uma folha igual à outra, Elis? Elis está aí? É verdade isso, Elis? Bom, o que a gente sabe aqui é que não Forte, existe. aqui. Existe, Elis, uma folha igual à outra? Ai, que verdade absoluta para dizer, né? Mas eu acredito que não. Olha, eu fiz uma pesquisa e eu me deparei com isso e eu achei tão lindo, porque a gente estava estudando Ori na vivência passada e isso foi uma coisa que a gente compreendeu no nosso estudo de Ori, é que não existe uma pessoa igual à outra, não existe um Ori igual ao outro, né? E quando eu me deparei que não existe uma folha igual à outra, eu falei, gente, isso é incrível, né? A dimensão disso, se a gente passa ali, você passa por qualquer árvore, imagina você sobrevoar uma floresta amazônica, assim, que você olha todas aquelas folhas e nenhuma folha igual à outra, né? Isso é um negócio de uma dimensão que a gente não consegue alcançar. E com isso a gente percebe essa força, né, de Ossan, que ele é o orixá que se comunica, é o orixá de todas as folhas, né, que se comunica, que pode, né, consegue se comunicar, compreender e conhece todas as plantas e a magnitude da vida, né, através delas. É uma compreensão que perpassa o nosso entendimento. Ossan está diretamente ligado a Iroko. Outro orixá diretamente ligado a Iroko, que fundamental, inclusive o Sérgio falou muito dele, do hálito, né? A oralidade existe e o hálito é fundamental, né? A palavra, né? Que é Exu. Então eu fiquei ouvindo ali o Sérgio falando e a minha cabeça veio Exu, Exu, Laroye, Exu, Exu, né? Que é isso, ele é o Senhor dos caminhos, a grande conexão entre as pessoas, entre as palavras, né? A energia, o acontecimento, o fio condutor de toda possível forma de vida, né? O bafo, o hálito, a força da palavra, a intenção, a organização cósmica, né? A lealdade, o mensageiro, né? Exu, a gente passa a vida falando de Exu, todos os orixás aqui, né? Muita coisa. Outro orixá diretamente ligado a Iroko, fundamental, são as Yamis, as grandes mães, né? E aí vem uma frase, em Iroko pousam os pássaros da noite, né? Os pássaros da noite que são os pássaros, a força das Yamis, né? Os olhos das Yamis. A grande mãe terra, né? Aquela que tudo vê, a guardiã dos oris, né? Da vida, do sagrado. Muita coisa para falar delas também, mas só para dar uma pincelada. Outro orixá fundamental, ligação com Iroko, Ebé. Ebé, a gente também já fez vivência de Ebé, que quer dizer a família espiritual, os seres do Orum, a energia que nos impulsiona a realizar nossa vida material em harmonia com a nossa vida espiritual. O equilíbrio entre de onde viemos, né, o Orum, a gente veio do Orum, para a nossa missão, a realidade do que somos capazes de realizar aqui na Terra, que é o Aie. Então, justamente a conexão entre o Orum e o Aie, a árvore, Iroko. Então, Ebé é essa força, essa alegria, esse propósito, a inocência infantil, a gratidão pelo simples fato de estarmos vivos, a realização do acaso conveniente que nos impulsiona ao sucesso, a realização do nosso Ori, né? Isso é importante a gente grifar. E Egungun, obviamente, né? Porque fala da nossa ancestralidade, mais uma vez, a ligação entre o Aie e o Orum. Compreender essa conexão tão importante de Iroko com esses orixás faz a gente alcançar um pouquinho mais da magnitude de Iroko. Eu vou mandar esse texto para vocês depois, fiquem tranquilos. E aí eu entro com um trecho do site da Yaxolá, que é lindo. Quem não conhece,
vai conhecer porque é maravilhoso, que é o Meu Coração Africano. Ela fala lindamente de Iroko, e aí um parágrafo que eu achei assim majestoso, ela coloca: alta e bela árvore que abriga os grandes pássaros, e ainda tão profunda que habita o reino dos mortos. Em sincronia, ela está nas alturas, está aqui e está acolá, no interior da terra. Ela mora ao mesmo tempo em todos os mundos. Majestoso, Iroko, que assim como Ikoritá, Metá, é um portal de ligação entre nós, os deuses e os ancestrais. Isso ecoa e faz a gente pensar em todos esses orixás que eu citei agora de conexão. Não sei se vocês perceberam. Nesse parágrafo a gente fala de Egungun, a gente fala de Ebé, a gente fala das Yamis, a gente fala de Exu, né? A gente fala de Ossan, a gente fala de todos eles. Iroko é o orixá da cura, da paz, da harmonia social, da tranquilidade, da fertilidade, do poder espiritual. Ele é capaz de atrair e preservar o axé, né? A gente também já falou muito de axé, é importante entender esse axé que a gente fala aqui no coletivo, né? Que é essa energia vital. Tem como símbolo máximo a árvore sagrada, Iroko e florestas, parques e jardins. E ele tem por símbolos também o espaço, o tempo e a terra. Isso é um outro trecho que eu peguei do site do Odudua, que fala de Iroko, e eu achei fundamental falar sobre esses símbolos que Iroko faz do espaço, o tempo e a terra, né? Porque se a gente pensa, a gente pensa como é que isso tem ligação uma coisa com a outra, né? E tem absolutamente. Porque para que todas as coisas aconteçam no momento certo, no tempo certo e no lugar certo, né? É o tempo, né? O tempo, a gente entender esse tempo das coisas e pedir que as coisas aconteçam no tempo certo, né? O curioso é que daí é onde a Camila trouxe do Iroko como tempo, né? Que Iroko, dentro da tradição do candomblé, das religiões afro-brasileiras de Angola, Iroko é o orixá tempo, né? Ele é conhecido como tempo. E esse orixá, claro que a gente relembra aqui, já falei, acabei citando isso com a Camila, que os orixás, eles de diferentes nações, eles vêm de diferentes regiões da África e tudo mais, e que muitos desses mitos, né, eles foram construídos através de algumas junções, né, porque os africanos, quando chegaram aqui no Brasil, eles vieram de diferentes regiões, então quando eles se encontraram dentro da sua cultura e das suas tradições, os orixás, alguns deles que a gente conhece aqui dentro das religiões afro-brasileiras, eles são um pouco de mitos de diferentes lugares da África, e aí a árvore Iroko, né, representar o tempo como o seu grande espírito, faz a gente inevitavelmente lembrar de tempo, né? De orixá tempo da tradição de Angola. Então, em algumas regiões, esse grande espírito de Iroko, ele é conhecido na África por Oluere. Então, as conexões continuam entre os mitos, quando a gente compreende que o orixá Iroko, ele favorece o desenvolvimento do Ori,
e da sensibilidade às energias sutis, né? Vem aqui um pouco do que eu estava falando antes. E aí a gente encontra essa referência do nome Aluerê, porque o nome Aluerê, dentro da cultura iorubá, ele quer dizer o senhor dos mistérios e da rapidez. Isso é fascinante, ao meu ver. Não sei se eu vou muito longe, se eu viajo muito, mas eu achei incrível, porque a gente traz, né, esse mito, a gente encontra esse mito Iroko de diversas formas diferentes. A gente encontra ele, né, dentro dessa relação com o tempo, que o tempo quer dizer muitas coisas, né? O tempo é a realização, é o momento, é o lugar, né? E a gente encontra esse mito, alguns dizem que Iroko é a casca, é a árvore, e Oluerê é esse espírito que vive dentro da árvore, né? Outros dizem que Iroko realmente é Iroko e Oluerê é uma qualidade, né, de Iroko. Mas, independente do que for, ele trata, né, Oluerê sendo... se Oluerê, a tradução de Oluerê é o Senhor dos Mistérios e da Rapidez, faz a gente conectar todos esses outros pontos, né? Como eu tenho que finalizar aqui, mas eu quero finalizar dessa forma porque eu acho que eu trouxe muita informação, né? E é difícil a gente conectar tudo. Eu queria, quem tiver papel e caneta aí na mão, ou quem não tiver, depois faz e desenha a sua árvore, né? Desenha uma árvore com raiz, com tronco, com folhas, né? E aí a gente vai fazendo essa construção. Eu quero propor para a gente finalizar, não sei se é possível, vocês estão aí com papel e caneta? A Pri tá sempre com papel e caneta. A Elisa eu sei também que tá com papel e caneta. Quem puder pegar o papel e a caneta, faz isso que vai ser legal para a gente conseguir fazer essa construção melhor. Já vi sua caneta, Elis. Axé. Sua caneta, muito bem, muito bem. Vamos lá. Então, eu queria que vocês desenhassem uma árvore do jeito que vocês quiserem, a árvore de vocês, mas não esqueçam de colocar a raiz, tronco e a copa da árvore. Enquanto vocês desenham a árvore, eu quero só finalizar essa parte de Iroko, né? Falando da importância de Iroko para o desenvolvimento do nosso Ori. E isso é muito legal da gente acentuar ali, né? O Iroko e o nosso, ele está diretamente ligado ao Ori, a nós mesmos, né? A gente fala o tempo todo que o orixá, ele é uma natureza que está aqui fora e está aqui dentro, né? A gente fala sempre disso. Então, todos os orixás que a gente traz essa materialidade do orixá na natureza, as folhas, o mar, o vento, a lua, né? O chupá, o sol, o orum e todos os elementos e como é que eles acontecem dentro da gente. E a gente falou muito de Ori, né? A gente trouxe Ori na vivência e a materialização de Ori, né? Somos nós, né? Cada um é o seu Ori, né? Quando o seu Ori nasceu, quando ele foi concebido, ali foi concebido tudo, né? Não só você, da forma como você é por dentro, da forma como você vê o mundo, como a sua própria forma física,
né? Seu nariz, seu olho, sua boca, seu cabelo, tudo. Ali foi determinado pelo seu Ori. Então, eu quero que vocês lembrem disso quando lembrem de Iroko, porque Iroko, ele tem uma relação muito forte com o nosso Ori. A gente falou desse alcance da sensibilidade para a gente conseguir vivenciar o que a gente realmente veio vivenciar aqui na Terra através do nosso Ori, né? Experienciar o nosso Ori por completo, né? E para a gente experienciar esse Ori por completo, é importante a gente estar sempre transitando por Iroko. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Então vamos lá, com as nossas árvores, eu quero começar pela raiz. Tá? Começando pela raiz, eu quero que vocês coloquem algumas referências na raiz da árvore de vocês. A raiz representa Ori, né? A gente falou disso quando a gente estudou Ori. Ori é a raiz, é dali. Se a gente não tem um Ori forte, nada na nossa vida acontece. Se a gente não tem uma raiz forte, uma árvore não cresce, as folhas, os frutos não nascem. Então, raiz, Ori, firmeza mental, né? Essa potência mental, né? A estabilidade pessoal, isso tudo é a raiz, né? A conexão com o sutil, a tomada, né? O fio terra, as profundezas, o submundo, o instinto, as intuições. Eu quero que vocês escrevam tudo isso aí, na raiz de vocês. Ori, força mental, estabilidade pessoal, conexão com o sutil. E aí vem o tronco. O tronco, ele representa o nosso corpo, né? É a matéria realizadora. Porque não adianta a gente ficar aqui no nosso Ori, né? Aqui, mentalizando, refletindo, construindo um monte de coisas se a gente não materializa, né? Então a gente precisa das nossas mãos, a gente precisa dos nossos pés, a gente precisa, o nosso corpo físico como um todo é o nosso caminho, né? É o que faz a gente se conectar e realizar, né? Cada um da sua forma, mas é através desse corpo que a gente materializa, né? E aí, esse caminho, a gente pode pensar nele como essa conexão, né? Entre o Orum e o Aie, né? O que a gente conecta através do nosso sutil, do nosso Ori, né? Com as realizações físicas aqui no Aie. Então, eu quero que vocês escrevam isso. Orum, Aie, façam as conexões, as linhas, né? O que está por fora, o que está por dentro, né? Se a gente for pensar um tronco, ele carrega a seiva, ele carrega a informação que vem da raiz, passa pela árvore, por esse tronco, por esses galhos e chega às folhas. E as folhas, elas são o que a gente produz, o que a gente realmente realiza, né? São essas folhas. É o que alcança o mundo lá fora. Quando as pessoas verem ou falarem de você, quem é você? Você é a Ani, eu sou professora, educadora de arte, né? Trabalha em tal lugar, é mãe do fulano, da ciclana, filha do fulano, da ciclana, né? É isso, é o que você é, da onde você é, mas é o que você realiza materialmente. Então, o que você construiu, o que você realizou, é isso que são as folhas, é essa copa, né? E não só as folhas, o fruto de tudo isso, né? E aí, quando a gente pensa nessas folhas, a gente não pode deixar de fazer essa conexão com o Ossan, né? Então a gente traz a cura física também, né? Então isso é muito louco, porque a gente traz a cura física e a cura emocional, né? Afinal de contas, a medicina
tradicional africana, ela não trabalha uma coisa só, né? A gente já falou muito disso. Então, quando a gente traz a cura, uma cura, a gente são todas uma cura está interligada com a outra. Não adianta a gente um corpo físico não se cura sem um corpo emocional, né, bom e vice-versa, né? Então, é muito curioso a gente pensar que o que a gente produz, o que a gente realiza, é o que esse fruto que a gente realiza no mundo faz parte dessa é uma parte fundamental da nossa própria cura, né? Física, emocional, o que a gente realiza, né? E porque é o que a gente produz de energia, é o que a gente materializa de energia. E isso alimenta a gente. A gente olhar e ver, puxa, eu realizei isso. Né? Oi? As folhas descem para o caule e para toda a raiz. O fluxo é dos dois sentidos. Axé. Então, lindo. E as folhas alcançam o céu. E é onde a gente quer, né, chegar quando a gente está realizando um trabalho que a gente ama, que a gente é apaixonado, que a gente quer alcançar longe, né? A gente quer ir muito longe com tudo isso. Então, é isso. Eu extrapolei 5 minutos do meu tempo, mas não faz mal. Quem puder ficar mais um pouco.